Olá, hoje, domingo, dia 23 de março de 2025, e apesar de ser um domingo, para mim foi um dia muito corrido, muito atarefado. Tanto que eu tinha decidido nem gravar a crônica dominical, né? Mas como é um assunto muito relevante para mim, muito caro, eu resolvi, mesmo agora à noite, fazer uma pausa aqui nas minhas atividades para fazer essa breve análise. Né? Como é um tema muito importante, eu espero que para você também tenha alguma relevância, por isso eu já faço aqui a recomendação para que você assista todo o vídeo, embora ele seja longo, para que depois, evidentemente, tire as suas conclusões, deixe aí os seus comentários. Dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. O caso Débora Rodrigues. Esse é o título e esse é o tema da crônica dominical de hoje. Eu me refiro, né, a Débora Rodrigues dos Santos, né, cabeleireira de São Paulo, que essa semana, que terminou ontem, começou a ser julgada no STF por sua participação nos atos de 8 de janeiro, não só por sua participação no ato de 8 de janeiro, exatamente, mas é isso que se diz e é exatamente um pouco sobre isso que, em torno disso que gira a minha fala na crônica de hoje. Né? Primeiramente, eu quero dizer que, como muitas pessoas, eu também me solidarizo, né, com ela e com tantos outros que estão nessa situação. Né? Não tem por que eu ficar comemorando, desdenhando, me alegrando, etc. e tal. Né? Tanto me solidarizo que, desde o início, né, lá em 2016, né, já comecei a me posicionar contra e sempre defendi que esse não era o melhor caminho. Então é algo realmente desconfortável, não é? Eu creio que para todo mundo, para todas as pessoas de bom senso. Né? A minha fala é no sentido mais, digamos assim, direcionado àquelas pessoas que estão tirando proveito disso, que sempre tiraram proveito, né, dessa situação, que são, na verdade, os mentores, né, da trama golpista. Né? As pessoas que não aceitaram o resultado da eleição, que não gostam da democracia, que não concordam com a democracia e que usaram, né, aquelas pessoas, se aproveitaram da situação e continuam se aproveitando até hoje. Por que eu digo continuam se aproveitando até hoje? Porque elas continuam induzindo, né, muitas daquelas pessoas a não reconhecerem o que fizeram, né, a não reconhecerem os fatos, a continuarem negando e continuar tentando colocar a opinião pública contra os ministros, né, e a ministra do Supremo Tribunal Federal. Em que sentido elas tentam colocar a opinião pública contra, né, o Supremo Tribunal Federal? Na medida em que constroem essa narrativa, né, de tratamento desumano, de tratamento cruel, né, de penas exageradas, né, de uma condenação absurda, porque se trata apenas da pichação de uma estátua, né, com batom, que ela não estava armada, e etc, etc, etc e tal. Então as pessoas minimamente esclarecidas a respeito do direito, a respeito do Estado Democrático de Direito, como é o caso dos deputados, de jornalistas, de outras autoridades, lideranças religiosas, sabem que essa narrativa não corresponde aos fatos. Né? Então, vamos lá, tentando ser o mais didático possível. Né? A Débora Rodrigues, assim como os demais da mesma situação, não está sendo condenada apenas por pichar uma estátua, como estou dizendo. Ela está sendo condenada por cinco crimes. Né? E quem definiu esses 5 crimes não foi nenhum dos juízes, né, nenhum dos ministros do STF, porque não é juiz que define o que é crime, né, e o que não é crime. Isso quem define é a legislação, é a lei. E quem faz a lei são os parlamentares. No caso dessa, o Congresso Nacional, e quem sanciona o presidente da República.
Então, essa lei, né, que pune as pessoas por tentativa de golpe, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, ela não existia no Brasil até 2021. Né? Então, 2021 a lei foi feita pelo Congresso, foi sancionada pelo presidente da República. Esse é o primeiro ponto. Então, ela está sendo condenada pelos crimes de associação criminosa, né? Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, depredação de patrimônio da União e depredação de patrimônio público tombado. São esses 5 crimes. Né? E as penas para esses crimes, eu vou até ler aqui, né, para que a gente possa entender melhor. O crime de associação à organização criminosa, né, são de 3 a 8 anos de prisão. Pena mínima 3 e a pena máxima 8. Abolição, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de 4 a 8 anos. Golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, né? Pena mínima 4 anos, pena máxima 12 anos. Depredação de patrimônio, pena mínima 6 meses, pena máxima 3 anos. Depredação de patrimônio tombado, né? Pena mínima 1 ano, pena máxima 3 anos. Somando, né, todas as penas, ou apenas de todos os crimes, dos 5 crimes, a pena máxima chegaria a 34 anos, né, e a mínima a 12 anos e 6 meses. A ela foi dado 14 anos, né, está sendo sentenciado 14 anos, ou 14 anos e 6 meses, uma coisa assim, né? E as pessoas dizem, não, a pena máxima, não, a pena exagerada, não, a pena está dentro da lei, está sendo a pena mínima. Metade da pena máxima seria 17 anos. Né? Os ministros que votaram agora propuseram, né, 14 anos. Né? Então, se há um exagero aqui, o exagero está na lei, porque o juiz não pode dar uma pena inferior nem superior ao que está na lei. Né? Agora vamos à questão dos crimes. Lembrando que quem acusa é a Procuradoria-Geral da República, não são os juízes que a acusaram, né? Procuradoria-Geral da República. O crime de associação criminosa armada. Né? Mas ela não estava armada, ela não faz parte. Tal. Veja, não é o crime de pessoa armada, né, associada à organização criminosa. É o crime de pessoa associada à organização criminosa armada. Um exemplo. Um grupo forma uma organização criminosa para assaltar um banco, né? E uma determinada pessoa se junta a esse grupo, né? Mas ela não pega em arma, ela não dirige carro, ela não explode o banco, ela não agride policial, simplesmente ela auxilia na fuga, ela manda uma mensagem para avisar que a polícia está chegando. Bastou isso. Ela se associou a uma organização criminosa armada, não é ela que está armada. Então o texto da lei não diz que, e nem a acusação, que a Débora Rodrigues estava armada. Diz que ela se associou a uma organização que estava armada, uma organização criminosa armada. Então, isso, essas pessoas que ficam dizendo que ela está sendo condenada apenas por ter pichado o Estado, é óbvio que elas não estão falando a verdade, elas estão querendo manipular a opinião pública. Né? E quanto ao golpe de Estado, né? Tentativa de abolição violência do Estado. Por que outras pessoas que já depredaram prédios públicos não foram tão duramente condenadas? Né? É porque o julgador, a pessoa que julga, ela se baseia, né, justamente na legislação e nos fatos. Né? Anteriormente, nós temos duas questões, né, que diferenciam, né, além da proporção, evidentemente, do caso do 8 de janeiro. Né? A primeira questão é que a lei era de 2021. Senão a lei não é crime. Né? Então não tinha como condenar pessoas por tentativa de abolição da violência do Estado Democrático de Direito, por tentativa de golpe de Estado, se a legislação não existia. Passou a existir a partir de 2021. A outra questão é o que define uma ação como criminosa ou não é a ação em si, é a motivação. Um exemplo disso.
um homicídio. Por exemplo, alguém, né, que dirige o carro, né, e atropela e mata uma pessoa. Aí verifica-se que foi uma vingança, um crime passional, foi por motivo de um acerto de conta, alguma coisa do tipo. Então é um homicídio doloso, há um crime. Mas se a pessoa está dirigindo, tem um mal súbito, passa mal, perde a consciência, atropela a pessoa e morre, essa pessoa provavelmente nem vai a julgamento. Entende? Mas as duas não cometeram homicídio? Cometeram. Por que uma nem vai a julgamento e a outra vai ser condenada? Né? É porque não é o fato em si, mas o que motivou o fato. Então, os crimes cometidos por eles, não importam a gravidade, não importa o valor material, o estrago material que foi feito. Né? O que importa é a intenção. E quando eles dizem, por exemplo, que eles não foram lá para quebrar os prédios públicos, eles não saíram de casa com essa intenção, na tentativa de amenizar a situação, eles pioram, eles se incriminam mais ainda, né? Agrava mais ainda a situação. Por quê? Para ser um crime de depredação, de pichação, apenas eles teriam que ter saído de casa com essa intenção, ou então ter saído para passear para alguma coisa e num determinado momento deram vontade de pichar, de quebrar e fizeram isso. Mas quando eles dizem que não saíram com essa intenção, a pergunta é: o que eles foram fazer lá? Que tipo de movimento era isso? Porque das outras vezes que aconteceram coisas semelhantes, as pessoas estavam protestando por reforma agrária, demarcação de terra indígena, contra a inflação, contra o aumento de combustível, contra o aumento da passagem de ônibus, né? Sempre alguma coisa desse tipo. Por exemplo, em 2013 teve aquela quebra-quebra todo dos black blocs, etc. Teve até a morte de um jornalista, mas ninguém ali foi acusado de atentado contra o Estado democrático ou de tentativa de golpe de Estado. Então, qual era o objetivo dessas pessoas que estavam acampadas ali? E quem foi para lá auxiliar, participar? Era depor um presidente legitimamente eleito. Então, é óbvio que isso é um crime contra a democracia. Ah, mas as penas são muito altas. Então, nesse caso, a reclamação não tem que ser com os juízes, tem que ser com quem fez a legislação e disse que essas atitudes deveriam ser punidas dessa maneira, né? E para quem acredita ou entende que não foi tão grave, né, é importante ressaltar o seguinte, né? As pessoas, né, não aquelas que estavam ali necessariamente, mas as que induziram, né, as que seriam as grandes beneficiadas, né, elas vinham dizendo há muito tempo que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF. Né? Existem milhares e milhares de vídeos, de postagens agredindo os ministros, xingando, ameaçando a família, né? Pedindo intervenção militar, exigindo intervenção militar. Né? Isso tudo é atentado contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. E é importante lembrar, gente, que no Brasil, né, com tudo isso que a gente tem em relação ao crime organizado, são pessoas extremamente perigosas, né, cruéis e cometem crimes extremamente violentos, bárbaros, mas nunca nenhuma organização criminosa resolveu desafiar o Supremo Tribunal Federal nos termos que essas pessoas vinham desafiando, gravando vídeos, ameaçando, xingando. Nunca, nem o crime organizado teve tamanha audácia. Né? Então, não é que isso é motivo para a gente comemorar, para a gente ficar feliz, como eu falei no início. Evidentemente que é triste, que é ruim, né, para o país, para as pessoas, para as famílias, né, de um modo geral. Mas daí, usar isso, né, usar essas pessoas, usar o sofrimento delas para colocar a opinião pública contra o Poder Judiciário, é um crime, né, semelhante aos crimes pelos quais essas pessoas estão sendo julgadas. Né? Então, basicamente, é essa a minha leitura, né? E eu espero aí pelos seus comentários. É isso aí. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei.